Ora, muito bom dia a todos. Para quem esteve à espera, muito obrigado pela espera. De facto, houve aqui não sei se me estão a ver. Ah, Luís, não te estamos a ver. Sara diz que me está a ver. Eu vou Estamos-te voltar a a ouvir. fechar a câmera, ligar a câmera e agora? Estás-me a ver, Uhum. Rita? Agora estou, mas não estou a ver a Sara. Ok, Mas estou cá, mas estamos estou os cá. dois. Estamos os Sim. dois, Rita. Depois virá, acho que depois muda automaticamente quando estiver a Pois, falar, acho eu. Acho. Ok. exato. Pronto, muito bom dia a todos, novamente. Obrigado por terem aceito o repto deste novo elemento do ciclo de sessões de informação dos instrumentos financeiros de apoio às empresas na área do turismo. Ahm, Só para dar duas notas, ahm, este ciclo de informação vem no contexto do que está-se a ser realizado em termos de policy a nível da União Europeia. Como já muitos de vós já me ouviram, hum, o turismo não é uma competência europeia, portanto há um trabalho a desenvolver de advocacy junto da Comissão e do Parlamento Europeu, de forma a que coloquem o tema do turismo na sua agenda como prioritário no contexto da UE, da União Europeia, e por tal, recentemente foram desenvolvidas não só uma, mas duas estratégias europeias. Do lado da Comissão, o Tourism Transition Pathway, do lado dos Estados-membros, Conselho, a agenda, o E2030 para o turismo, e elas são complementares, portanto, elas concorrem e desembocam para os mesmos objetivos de forma complementar. Com base na Santíssima Trindade, como nós dizemos no contexto europeu, da transição verde, transição digital e da resiliência. Estas estratégias, elas próprias incluem um conjunto de um roteiro para a reconfiguração, como disse, digital e do verde, e bem como da resiliência. Para tal, esses roteiros, que têm em vista, nomeadamente 2030, uh, a neutralidade carbónica, mas também outros fatores, como na área das competências, da transição digital e da resiliência. uh, Elas necessitam ter, para esse efeito da reconversão, necessitam ter os seus instrumentos de apoio para que as empresas, associações, ONGs, entidades, inclusive consumidores, possam eles ter as ferramentas para fazer essa reconfiguração, ou seja, a dupla reconfiguração e a resiliência. E é nesse sentido que estamos aqui a dar-vos a conhecer alguns dos instrumentos financeiros europeus que existem, e chamando desde já a atenção que existe com um grande volume financeiro, ao contrário do PT 2020 e PT 2030, que também tem um grande volume financeiro, mas as calls têm em regra, não é necessariamente assim, mas em regra têm uma robustez superior às da própria PT 2030 e PT 2020 e PT 2030. Uh, Elas próprias são dirigidas a programas em áreas que nos são convenientes, por exemplo, na área, como eu vos disse, a própria agenda UE 2030, ela foi desenhada com base na nossa estratégia de desenvolvimento do turismo sustentável nacional. E portanto são conhecidas e portanto poderemos muito mais facilmente conseguir aceder à dinâmica europeia. Ah, Outra coisa, o nosso objetivo também é dar a conhecer, o Horizonte Europa já conseguiu isso, mas é darmos a conhecer os programas de financiamento europeu que é um desígnio nacional que possamos a ter uma alavancagem superior ao que se lá mete. Isto é, cada euro que nós metemos do nosso orçamento nacional decorrente da dinâmica europeia, cada euro que nós metemos, nós pretendíamos que saíssem para as empresas portuguesas o valor superior a 1 euro.
E, portanto, se conseguirmos ter o turismo conseguir não só ir capturar este financiamento adicional que é muito relevante, substancial e que cria parcerias e cria ele próprio a sua própria usufruto, vai obrigar a também termos parcerias com outros Estados-membros e, portanto, obriga-nos a internacionalizar. Também estamos a fazer outra coisa que é um desígnio nacional, que é ir buscar mais dinheiro do que metemos. Porque convém relembrar que a União Europeia não é um banco, isto trata-se de programas financeiros que lançam calls com projetos específicos e, portanto, as associações, empresas, organizações, inclusive as ONGs, devem concorrer exatamente nesse sentido, isto é, de poderem adaptar os seus objetivos e os seus projetos às coisas que são aqui nós temos vindo a apresentar. Dito isto, não vos querendo amassar mais porque tenho-me repetido, já é o terceiro webinar e portanto tenho dito mais ou menos o mesmo. Queria aqui apresentar a Sara Machado, também está no ponto focal do programa Europa Criativa. Para além de vasto conhecimento sobre este programa, extremamente simpática, portanto, vocês podem contar com toda a disponibilidade e boa onda para tirar qualquer dúvida e, portanto, faríamos como metodologia de trabalho. A Sara irá fazer uma apresentação e, por blocos, eu e a Ana Rita iremos identificar no chat as questões que vocês tenham ou, se quiserem colocar a questão diretamente, têm a função de levantar a mão, identificam-se e depois, quando houver oportunidade, eu ou a Ana Rita chamarmos para colocar a questão, atribuindo-vos a câmara e microfone. Antes de passar a palavra à Sara, questões de logística. Esta sessão é gravada, portanto, ficam para quando puderem continuar a participar, ficam a saber que esta sessão é gravada. Será posteriormente disponibilizado no site do Turismo Portugal, como os outros webinars estão já alojados, bem como a apresentação que o Turismo Portugal fez sobre o Tourism Transition Pathway. Portanto, ficam com acervo de conhecimento de A a Z do que é que está a passar a nível europeu para o turismo, em termos de policy e em termos de financiamento. E dito isto, já falei demais. Sara, por favor, muito bem-vinda, muito obrigado por teres aceito este nosso convite. É um prazer para nós poder solicitar que partilhes a tua experiência aqui com os nossos valiosíssimos stakeholders. Bom dia, Sara. Muito obrigada. Bom dia a todos e a todas. Agradecer, antes de mais, ao Turismo Portugal por este generoso e gentil convite e pelas amáveis palavras, Luís. Estou enternecida e lisonjeada. Farei o meu melhor para não deixar, não deixar a fasquia cair. O meu nome, como já referimos, Sara Machado, juntamente com a minha colega Susana Costa Pereira, somos de facto o ponto focal do programa Europa Criativa, que é um programa europeu centralizado em Bruxelas, mas que conta com pontos focais nos 40 países que fazem parte do programa. De facto, é um programa, ou eventualmente a Europa Criativa, não ocorre no imediato, não é? Tanto quando falamos de turismo cultural sustentável, ou seja, pode não ser uma associação de facto imediata, mas folgo muito em ter esta oportunidade para vos falar que oportunidades é que existem para o setor de turismo dentro de um programa que foi criado especificamente para o setor cultural e criativo. Portanto, a gênese da Europa Criativa é de facto para o setor cultural e criativo, nas suas várias áreas, mas uma das grandes novidades deste novo ciclo 21-27 é, de facto, uma janela de oportunidade para o setor do turismo, mais concretamente, como já foi referido, turismo cultural sustentável. E é no fundo, este assinalar, não é? Tanto estas entrelinhas, que às vezes pode não ser tão óbvio entender onde é que estão as oportunidades, é esse no fundo, esse papel, esse guiar-vos um pouco pelo bruxelês de cada programa, mais especificamente do Europa Criativa. Como digo, é um programa que foi pensado para o setor cultural e criativo, com um orçamento de 2,4 mil milhões, que não deixa de ser
bastante modesto comparativamente com o Horizonte Europa, quem esteve na ação anterior, ou até mesmo com do Digital Europe, mas é um programa que tem vindo a aumentar exponencialmente a dotação orçamental, e ainda bem, portanto, porque há de facto procura para tal. Aqui nós vamos centrar, portanto, o média é para a parte de cinema audiovisual, nós vamos centrar na parte da vertente cultura, que é de facto onde cobre o maior, no fundo, maior espectro, espectro a nível de disciplinas que cobre, nomeadamente, o turismo cultural sustentável. O transectorial é de facto aquela que nós chamamos a caixa outros, ou não é? Portanto, todos, ou outros que não se encaixam nem no média nem no cultura, onde se inclui, por exemplo, o novo apoio também aos news media, aos médias noticiosos, portanto, que é outra, paralelamente à novidade do turismo cultural sustentável, é outra das grandes novidades deste ciclo 21-27. Alguns pontos-chave de como é que funciona o programa. Okay? Portanto, como é que funciona a Europa Criativa, alguns dos pontos já foram referidos pelo Luís, portanto, é de facto o programa Europa Criativa complementa o financiamento que existe a nível nacional, não o substitui, portanto, aqui o objetivo é de facto financiar projetos que podem complementar, ou seja, podem ajudar ao financiamento que já existe a nível nacional. Isto encerra também aqui outra questão que funciona num regime de cofinanciamento, ou seja, há sempre a fundo perdido, claramente, mas há sempre uma percentagem que é preciso cobrir com no fundo, outro orçamento remanescente. Okay? Portanto, a Europa Criativa cobre normalmente de 60% a 90%, varia de acordo com as linhas de financiamento, o que implica que há uma percentagem que é preciso cobrir com financiamento nacional, autárquico ou mesmo a nível local, recursos próprios, patrocínios, etc. Mas funciona sempre em cofinanciamento. Funciona também em regime concorrencial. O Luís já falou isso e é importante ter em conta. Funciona sempre através de concursos que abrem, e vamos ver essa calendarização, que abrem anualmente ou cada 2 anos, por um período determinado, 2, 3 meses, às vezes um bocadinho mais, mas é sempre por concursos. Okay? Pretende apoiar projetos com impacto no setor cultural e criativo a nível europeu. Ou seja, a lógica aqui por trás da Europa Criativa, há sempre esta componente de estabelecer parcerias com entidades, com organizações a nível europeu, para abordar algo que esteja a afetar negativamente o nosso setor ou algo que possamos melhorar. Okay? Portanto, isto, quando falamos de impacto no setor cultural e criativo, é quando o nosso projeto aborda algo ou contribui por algo que beneficia Portugal, claramente, mas pode também beneficiar outros profissionais a nível europeu. E com projetos com valor acrescentado europeu. Este também é uma terminologia bastante no fundo, bastante comum e muito plasmada nos programas europeus, e às vezes não é fácil perceber o que é que isto significa. A questão é que há uma frase que pode ajudar a esclarecer, que é: a União Europeia não financia projetos, mas financia as suas políticas através de projetos. Portanto, há sempre aqui um alinhamento estratégico a nível com as políticas europeias que os nossos projetos têm astutamente que encaixar ou contribuir. No caso específico do Europa Criativa, e como eventualmente poderão mais tarde ver, caso concorram, é que, independentemente da linha de financiamento, temos sempre que responder a 2 questões, que é: em que medida é que o nosso projeto contribui para promover a diversidade, inclusão e igualdade de género, que é uma das bandeiras deste novo quadro, e em que medida também o nosso projeto promove a sustentabilidade ambiental ou contribui para o Pacto Ecológico Europeu ou o New Green Deal. Ou o New Green Deal, a tradução, não é? Ou então o New European Bauhaus, que é no fundo a tradução mais cultural e artística do Pacto Ecológico Europeu. Portanto, no fundo, temos sempre que contribuir, ou temos que estar, no fundo, o nosso projeto não tem de incidir sobre estas temáticas de todo, portanto, porque isso significaria uniformizar, né, homogeneizar os projetos, não é isso que se trata, portanto, aqui pretende-se financiar a diversidade, mas de facto há aqui, no fundo, um chamar por parte da Comissão Europeia, dos profissionais do nosso setor, para, no fundo, contribuir para este alinhamento político, este alinhamento estratégico a nível de políticas europeias. Tá bem?
E é isto mais ou menos o que falamos quando falamos de valor acrescentado europeu, é este alinhamento com as políticas europeias, que é importante ter em conta. Numa imagem, não vos vou falar destas linhas de financiamento, porque, de facto, aqui o foco é assinalar, é point, não é? Tanto straight to the point, quais são aquelas oportunidades para o setor do turismo, ou seja, onde é que o turismo, de facto, cabe aqui. Portanto, estas são as linhas de financiamento regulares, okay? Então, no fundo, que são sistemáticas no Europa Criativa, vertente cultura, mas, de facto, nem todas encaixam no turismo. Portanto, quais são aquelas que encaixam? O projeto de cooperação europeia, que é claramente a linha de financiamento mais adequada para o setor que estamos aqui a falar agora, do turismo, na lógica do turismo cultural sustentável, e já lá vou, com mais detalhe, mas é esta linha de financiamento abrangente, tendo em conta as áreas que cobre, flexível, tendo em conta a tipologia de projetos que tem financiado, que pode eventualmente interessar, espero eu, esperemos a Europa Criativa, que possa interessar a quem nos está a ouvir neste momento. Okay? Portanto, o projeto de cooperação europeia é a linha de financiamento que tem mais orçamento dentro da vertente cultura, é anual, portanto, publica-se todos os anos até 2027. Para além dos projetos de cooperação europeia, o que é que nós temos? Temos também uma call bem mais específica, não é tão abrangente, nem pouco mais ou menos, como os projetos de cooperação europeia, porque tem uma premissa ou um requisito à partida, que é ter sempre ter sempre o lado audiovisual incluído nos projetos. Ou seja, aqui o que pretendem, o Creative Innovation Lab pretende é apoiar projetos inovadores na distribuição de conteúdos que combinem uma área cultural ou criativa ou turismo cultural sustentável com o audiovisual. Mas o audiovisual tem sempre que estar. É também, portanto, como vos digo, não é tão óbvia, mas é de facto uma possibilidade também de cariz anual, também publicada anualmente. E passamos para a última parte desta imagem, que é uma exceção a nível de características de linha de financiamento dentro da Europa Criativa, porque é dirigida especificamente a profissionais ou artistas, que é, no fundo, um programa de mobilidade que vos vou falar assim muito resumidamente, porque de facto pode não ter tanto enquadramento aqui, mas em todo caso convém que saibam que existe e que vai existir até nos próximos anos e eventualmente poderá interessar a uma parte de quem nos está a ouvir. Não digo a todos, mas eventualmente a uma parte. E daí referir, portanto, no fundo, projetos de cooperação europeia com muito mais ênfase, com mais destaque, Creative Innovation Lab e Culture Move Zero. Portanto, é isto que vamos tratar desta sessão. Abrange, portanto, como podem ver aqui, a vertente de cultura abrange mais linhas de financiamento, mas todas elas mais sectoriais. Portanto, e quem trabalha no setor também, para além de se alguém trabalha no setor editorial, venha falar comigo. Portanto, se trabalham no lado das orquestras, também venham falar comigo e das outras áreas também. Portanto, como vos digo, o setor, quando falamos de vertente de cultura, é, no fundo, todo o espectro das disciplinas culturais e criatísticas e artísticas, desde artes visuais, artes formativas, património, design, moda, etc. Okay? Então, estamos a falar de todas as áreas, nomeadamente o turismo cultural sustentável, que é, de facto, onde há este encaixe ou este enquadramento que vos quero falar. Portanto, e qual é o enquadramento dentro do Europa Criativa quando falamos de projetos relacionados com o turismo? Portanto, aqui o ponto de partida é que o património cultural da Europa é um recurso valiosíssimo, portanto, na questão dos domínios do turismo, da educação, do emprego e desenvolvimento sustentável, e, de facto, o turismo cultural sustentável é um elemento vital na estratégia de desenvolvimento regional e macro-regional. Agora, que problemas ou que obstáculos é que temos vindo a assistir nos últimos anos? E isto vai-nos soar muito, muito familiar, ou seja, quer quem trabalha em turismo e quem não, tanto como é o meu caso diretamente, não trabalho em turismo, mas obviamente estamos todos a viver este flagelo, né? Tanto que de facto, o turismo provoca ou tem vindo a provocar problemas de sublotação, apropriação cultural e perda de autenticidade. E, por outro lado,
Pode trazer dinheiro, muito bem, empregos também, bastantes, mas também pode prejudicar a vida cotidiana dos residentes, bem como a cultura e o património locais. Portanto, aqui temos mais ou menos mapeado alguns dos problemas que o turismo pode eventualmente levantar, alguns deles muito caros em Portugal, não é? O que é que, no fundo, se pretende contrabalançar, ou seja, que tipo de projetos é que o Europa Criativa pretende apoiar para contrabalançar ou para, pelo menos, mitigar este impacto negativo do turismo? Apoiar projetos que contribuam, no fundo, que envolvam comunidades locais para, no fundo, desenvolver projetos que tragam benefício para as comunidades locais, okay? Ainda com uma roupagem europeia, tanto abordando, no fundo, algum obstáculo, alguma dificuldade que seja comum a nível europeu, portanto, e no lado do turismo não faltam questões que são transversais a vários países, e, por outro lado, desenvolver projetos que, ainda que tenham esta roupagem europeia, no fundo, apoiem a economia local, o saber fazer local, portanto, no fundo, estes projetos que, de fundo, tragam um know-how que potencie a economia local. Este, no fundo, é um enquadramento a nível de policy, a nível de enquadramento político, e na Europa Criativa, a grande maioria das linhas de financiamento, quem pode concorrer são as entidades coletivas, okay? Com ou sem fins lucrativos, públicas ou privadas. Este aqui, no fundo, é o target, é o público-alvo das linhas de financiamento da Europa Criativa. Como podem ver, tanto tanto as entidades coletivas, com ou sem fins lucrativos, públicas ou privadas, podem concorrer à grande maioria das linhas de financiamento. Qual é a exceção? Tanto no fundo, quais são as linhas de financiamento que dizia anteriormente que são, no fundo, dirigidas a indivíduos? Só o Cultural Moves Europe, que vou falar resumidamente na última parte desta apresentação, e aquelas calls lançadas pelos projetos apoiados. É só. Okay? Portanto, no fundo, aqui há um claro enfoque das linhas de financiamento para as entidades coletivas. São essas que são elegíveis para concorrer na grande maioria das linhas de financiamento. Projetos de cooperação, Priority Innovation Lab é um deles. Para indivíduos, o Cultural Moves Europe. Bem? Entidades coletivas, só para deixar claro o que é que isto é, o que é que isto pode representar. Portanto, estamos a falar de empresas, pequenas, médias, grandes, associações culturais, cooperativas, universidades, museus, autarquias, juntas de freguesia e até mesmo empresários em nome individual. Okay? Portanto, no fundo, estamos a falar de um amplo espectro, uma vez mais, de formatos legais que podem concorrer à Europa Criativa. Têm de estar sediadas nos países do programa, nos 40 países que fazem parte do programa. Os 27 Estados-membros da União Europeia são automaticamente elegíveis, Portugal incluído, obviamente, mas também outros países que já vamos ver. Também, tanto são no fundo 40 países, ainda que, e isso falaremos já de seguida, formalmente a candidatura virá de entidades sediadas nestes 40 países, mas não existem restrições geográficas onde os projetos podem ter lugar. O que significa que o nosso projeto pode ter atividades e essas atividades e as suas despesas são elegíveis noutras partes do globo. Okay? Se isso fizer sentido para o projeto, se isso fizer sentido e, obviamente, trazer impacto para o setor cultural e criativo a nível europeu. Está bem? Tem de estar registadas quem quer concorrer a programas europeus, seja ele Europa Criativa, Horizonte Europa, Erasmus+, LIFE, etc., tem de ter um famoso número PIC, que é o cartão de cidadão de quem concorre a fundos europeus. Registro esse que é bastante simples na plataforma Funding and Tenders. Atenção, não disse que a plataforma é simples, disse que o registro é simples, mas encorajo-vos, mesmo que não pretendam concorrer já, ter esse PIC, no fundo, que faz-se uma vez e já fica, está bem? Como a grande maioria das linhas de financiamento do Europa Criativa, mas também noutros programas, requer parcerias, há de facto esta questão de onde conseguir estas parcerias, que tipo de parcerias é que é necessário. Vamos falar disso também no final. E, de facto, quando estamos a falar de elegibilidade, não podemos deixar de passar
portanto, a questão dos países participantes, portanto, no fundo, quem é que pode formalmente apresentar candidatura. Os 27 Estados-membros, Reino Unido não faz parte, sei que o Brexit já foi há algum tempo, mas ainda persiste esta questão, portanto, o Reino Unido não faz parte, não foi, no fundo, assinalado por parte do governo do Reino Unido pertencer à Europa Criativa, portanto, infelizmente não está incluído, mas também outros países que não pertencem à União Europeia, nomeadamente Noruega, Islândia, Liechtenstein, mas também Albânia, Bósnia-Herzegovina, Macedónia do Norte, Montenegro, Sérvia, Kosovo, Tunísia, Arménia, Geórgia e Ucrânia. Portanto, são os 40 países que fazem parte da Europa Criativa. Marrocos tem continuamente, desde o início deste ciclo, portanto, em constantes negociações, mas ainda não se efetivou. Portanto, esperemos efetivo eventualmente em 2024, mas a verdade é que neste momento ainda não é um país participante. Em todo caso, a mensagem aqui é sempre a mesma. Em caso de dúvida, por favor, contactem-me para confirmar a elegibilidade. Está bem? Tanto caso tenham alguma questão se é ou não é elegível, é fundamental confirmar a elegibilidade. Caso contrário, há este risco de candidatura não passar sequer o primeiro filtro. Está bem? Portanto, posto isto, projetos de cooperação europeia, como vos digo, é onde 70% da vertente cultura é alocado, portanto é aquela linha de financiamento coqueluche, como eu costumo dizer, da vertente cultura, cobre todas as áreas artísticas e criativas, à exceção de projetos predominantemente cinematográficos e audiovisuais, porque para isso está o média, não é? A vertente média com um orçamento mais generoso, ainda por cima, e aqui o que está por trás, a premissa que está por trás dos projetos de cooperação europeia, como o nome já suscita, é no fundo apoiar e cofinanciar organizações de diferentes países para trabalhar em projetos em conjunto. Portanto, que abordem alguma questão, algum problema, algum desafio que essas entidades identificaram como algo que tendem a trabalhar. É anual, esta linha de financiamento, quando é que é a próxima convocatória? A previsão é outubro de 2023. E dizer-vos, desde já, que esta é, portanto, a previsão para as próximas calls anuais, ou seja, de ser sempre no último trimestre de cada ano, tendencialmente outubro, com um período de candidatura de 3 meses. Bem? Estes objetivos desta call são 2, fundamentalmente, e é preciso escolher um, ainda que o nosso projeto possa tocar ambos. Portanto, por um lado, apoiar a co-criação transnacional, tanto, no fundo, reforçar a criação e facilitar a circulação transnacional de obras e artistas europeus. Isto por um lado, portanto, na lógica de a cooperação é, de facto, um meio, uma ferramenta para estimular a criatividade e partilhar recursos. Isto no objetivo 1, ou o objetivo 2, que é bem lato, ou seja, é apoiar projetos que apostem na inovação. Portanto, inovação como sabemos, uma palavra extremamente polissémica, não é? Portanto, ou seja, normalmente podemos associar à questão da tecnologia, mas não é disso, ou só disso do que se trata aqui. Estamos a falar de projetos que, de facto, tenham a capacidade de gerar empregos, portanto, e o turismo, como sabemos, é pródigo nessa questão, e crescimento. Bem? Portanto, tudo o que tenha projetos que têm como objetivo desenvolver, experimentar novas práticas ou modelos, ou replicar métodos, metodologias que estão a ser usadas com sucesso noutras áreas geográficas ao nosso contexto, ao nosso território. Portanto, tudo isso encaixa aqui no que chamamos de objetivo e inovação. Okay? Em todo caso, sempre que estamos a pensar no nosso projeto, temos sempre que fazer a pergunta, o twist, não é? Que é como é que o meu projeto contribui para um destes objetivos. Tá? Portanto, obviamente, sabemos que o nosso projeto é sempre o melhor do mundo, claro que sim, mas temos sempre que pôr-nos do outro lado de quem está a avaliar e dar a esclarecer claramente porque é que este projeto tem de ser financiado, porque de facto contribui para os objetivos que esta call pretende estimular. Bem? Falar-vos de dinheiros, portanto, não é? Escalas de projetos. Nos projetos de cooperação europeia temos 3, bem? Tanto que vai pequena, média e grande escala, e o que faz variar, no fundo, é o número de parceiros necessário e o valor atribuído e a percentagem de cofinanciamento. Atenção que eu estou sempre a falar em cofinanciamento.
Portanto, o Europa Criativa nunca cobre a 100% os custos. Há sempre uma percentagem que é necessário, é alocado ao consórcio. E não disse ao líder, disse ao consórcio. Portanto, pequena escala, 3 parceiros. Portanto, imaginem Portugal mais 2 países, também, até 200 mil euros, que corresponde a 80% do orçamento total. Média escala, já estamos a falar de 5 parceiros, de 5 países diferentes, no mínimo. Okay? E podemos falar de projetos que vão pedir, não é? Tanto que vão solicitar a Europa Criativa até 1 milhão de euros. Grande escala, já estamos num número de parceiros que vai no mínimo até 10, no mínimo, e com projetos que vão ser financiados, ou cofinanciados, melhor dito, pela Europa Criativa até 2 milhões de euros. Bem? Não há duração mínima, mas há duração máxima, que é 4 anos. Se me perguntam qual é a duração média, claramente pequena escala, ou normalmente pequena escala, vai até 2, 2,5, por aí. Média escala e grande escala, média 3 ou 4. Grande escala normalmente vai sempre ao máximo, normalmente. Mas como vos digo, isto não há um limite, ou seja, o limite que há é a duração máxima de 4 anos. Tá bem? Fazendo aqui, simplificando aqui a questão das contas, porque esta questão do cofinanciamento pode sempre baralhar-nos um bocado, mas muito rapidamente e de forma, no fundo, a já simplificar aqui, se estamos a falar de um projeto de pequena escala e se pedirmos o máximo, não é? Portanto, significa que o nosso projeto vai rondar no mínimo 240 mil euros. Se estamos a falar de média escala e se pedirmos o máximo, que é 1 milhão de euros, significa que o orçamento total há de ser 1.428.000 euros. Grande escala, aí se pedirmos o máximo, que é 2 milhões, significa que o nosso projeto, o orçamento mínimo, há de rondar os 3 milhões, 3. Bem? Portanto, estou traduzindo, no fundo, esta questão das percentagens e o que é que isso representa. Prioridades da COL. Muito rapidamente dizer-vos que aquilo que pretende lutar ou, no fundo, evitar é esta nossa tendência de fazer check, não é? Tanto temos que aqui no fundo, assinalar no máximo duas prioridades, no máximo, portanto, no fundo aqui temos que ter uma questão analítica, não é? Tanto um olho analítico de perceber qual é que é, de facto, a grande prioridade no meu projeto, se é, eventualmente, chegar a novos públicos, desenvolver novos mercados, então vamos pela prioridade número 1, se é, de facto, trabalhar, portanto, no fundo, apostar num turismo mais inclusivo, então, a inclusão social, inclusivo no sentido de trabalhar mais com a comunidade, eventualmente com comunidades mais vulneráveis, com deficiência, portanto, no fundo, desenvolver projetos que beneficiem um público com carências cognitivas ou físicas. Okay? Portanto, estamos a falar de um projeto de inclusão social. Se estamos a falar de projetos de turismo cultural sustentável no sentido de como o turismo pode ser, de facto, diminuir a pegada ecológica, não é? Tanto do turismo, isto pode passar eventualmente por questões mesmo mais técnicas de apetrechamento dos espaços, de como as exposições estão montadas, tudo mais, ou mesmo da questão de mobilidade. Portanto, isto estamos a falar de projetos com prioridade de sustentabilidade, portanto, contribuindo para o tal Pacto Ecológico Europeu ou um European Bauhaus. As coisas complementam-se. Estamos a falar de projetos que pretendem tirar, no fundo, beneficiar o poder catalisador ou multiplicador das novas tecnologias. Portanto, aí estamos a falar do digital, novas tecnologias que podem ir desde o blockchain ao metaverso, ao NFTs, you name it. Portanto, é prioridade 4. Dimensão internacional, estamos a falar sobretudo de entidades ou organizações que ainda não têm uma escala, ou seja, não operam ainda a nível europeu ou internacional e através deste projeto terão a possibilidade de o fazer. Portanto, aí já estamos a falar da prioridade número 5. Portanto, estas prioridades de 1 a 5 são as prioridades horizontais, ou seja, qualquer projeto, independentemente da área, não é? Da área, estamos a falar de um projeto de turismo cultural sustentável, estamos a falar de, imagino, património ou de artes visuais, e o que seja, podem escolher, portanto, devem escolher portanto, 2 prioridades no máximo, de 1 até 5, as chamadas prioridades horizontais. Mas
e queria chamar-vos atenção para este ponto, há uma sexta prioridade, que são as prioridades sectoriais. Ou seja, no fundo, cada ano a Comissão Europeia reserva-se na possibilidade de dizer que vai apoiar projetos de capacity building, ou seja, no fundo, capacitação, para X setores. E aqui eu pus um asteriscozinho porque, de facto, em 2023, o turismo cultural sustentável foi um desses setores, uma dessas prioridades sectoriais. Tudo indica, tudo leva a crer que voltará a ser, em 2024, mas o asteriscozinho refere-se a que temos que esperar pela aprovação do Work Program, que está iminente, okay? Tanto para validar isto. Em todo caso, o turismo cultural sustentável poderá, não é, eleger uma das prioridades anteriores, e poderá também ser, no fundo, assinalar esta da prioridade sectorial, se, no fundo, estiver no Work Program, mas é para projetos mais específicos, ou seja, é para projetos de capacity building, ou seja, desenvolver competências para os profissionais destes setores. Okay? Portanto, no fundo, é para desenvolver projetos que pretendam desenvolver valências, não é? Tanto que os profissionais do turismo cultural possam lidar melhor com X assuntos ou X temas. E quais são estes temas? Portanto, relacionado com empreendedorismo e desenvolvimento profissional, ou seja, temos profissionais mais conhecedores e mais, no fundo, habilitados a trabalhar com questões de marketing, promoção, distribuição, monetização, de remuneração, negociação de remunerações, etc. Ou seja, no fundo, tudo que tem a ver com desenvolvimento profissional. Profissionais mais habilitados para trabalhar com a crescente digitalização e os desafios que isso implica, portanto, e estamos sempre a falar agora, não é, tanto da inteligência artificial, Big Data, NFTs, e toda uma panóplia, não é, tanto de facto de novas oportunidades, ou melhor, que se diz que são novas oportunidades, mas ainda não se sabe muito bem como é que podemos, no fundo, utilizar este poder eventualmente catalisador da digitalização em prol do turismo. Portanto, de facto, projetos que versem sobre isto, não é? Tanto como trabalhar, como fazer com que os profissionais de turismo possam, de facto, trabalhar, conhecer mais conhecedores da digitalização é o foco disto. Ou então, portanto, em linha com as prioridades políticas, a questão de greening, não é? Então, não temos uma palavra ainda em português para traduzir isto de forma, não é? De forma consistente, portanto, mas no fundo é como tornar o setor do turismo cultural sustentável mais verde, não é? Tanto passa a redundância, e desenvolver modelos de negócios mais sustentáveis. Portanto, no fundo, na prioridade 6, estamos a falar de projetos que se debrucem sobre um ou mais destes 3 tópicos. Não é? Quais são os custos dos projetos Europa Criativa? No fundo, os custos elegíveis são aqueles que começam, no fundo, que se referem à implementação do projeto e começam a partir do momento em que se assina o contrato, ou seja, os custos retroativos não são elegíveis. Bem? E os custos, tanto no fundo, estão divididos por estas rúbricas: custos de pessoal, custos de subcontratação, caso seja necessário. E aqui, quando digo caso seja necessário, é que se o consórcio não tiver o know-how ou as valências necessárias para desenvolver X tarefa ou X atividade, então aí é onde surge a subcontratação. Custos de produção, que é onde, no fundo, estão a maior parte dos custos relativamente a alojamento, a viagens, a per diems, custos de equipamento e todo tipo de serviços e bens, ok? Tanto aqui vai a comunicação, o design, o aluguer de equipamento, portanto, a compra, eventualmente. Ok, portanto, é no fundo aqui uma rúbrica onde normalmente é bastante densa. Outras categorias de custos, e aqui é os chamados third parties, ou seja, no fundo é se o nosso projeto contemplar bolsas ou prémios, é aqui que entra, e os chamados overheads, ou seja, os custos indiretos, que é calculado automaticamente de uma flat rate de 7%. Okay? E aqui o que
se insere aqui? Aqui vai os custos ditos cotidianos de cada estrutura, ou seja, os custos que já existem, independentemente de haver projeto Europa Criativa ou não, não é? Portanto, e aqui vai o contabilista, eventualmente o aluguer do espaço, no escritório, o vosso escritório, o internet, o correio, as fotocópias, tudo isso, está bem? Portanto, é um flat rate de 7% calculado automaticamente. Como é que os projetos são avaliados? Sempre os mesmos 4 critérios de avaliação, em qualquer das linhas de financiamento da Europa Criativa, em que se avalia a relevância do projeto, e aqui temos que ser astutos o suficiente para defender uma tese, ou seja, no fundo, identificar qual é, no fundo, o flow, né? Tanto a necessidade ou algo que está a afetar negativamente o nosso setor, o turismo cultural, e como é que o nosso projeto responde a essa, no fundo, a essa lacuna, a essa necessidade, no fundo, o que é que contribui para melhorar. Tá bem? Então, e dados que sustentem esse facto. Dados que podem ser do vosso trabalho, no fundo, da vossa atuação, no fundo, do conhecimento empírico no terreno, mas também dados a nível de relatórios, eventualmente, também, tanto que sustentem, de facto, esta afirmação, este statement que o nosso projeto contribui para aquilo que pretende, que esta linha de financiamento pretende apoiar, porque isto e aquilo e aquilo. Para tal, vai desenvolver X atividades, né, tanto para alcançar os meus objetivos, através de um consórcio, tá bem? Tanto no fundo, de entidades que reúnem as valências necessárias para levar isto a cabo. E depois, por último, mas não de importância, a comunicação e disseminação do meu projeto. Tá bem? Portanto, e estes são os quatro critérios de avaliação que perpassam todas as linhas de financiamento do Europa Criativa. O que é fundamental? A coerência, ok? Tanto bater a bota com a perdigota durante o formulário da minha candidatura. Portanto, e aqui, se eu falo, né, tanto se eu falo que o meu projeto aposta num projeto de turismo cultural inclusivo, por exemplo, é possível, né, tanto que eu tenha que trabalhar com bastantes mediadores, tanto, e isto estar, de facto, no fundo, espelhado ao longo da candidatura, ou seja, ter aqui uma coerência ao longo do meu projeto e também do formulário que vou escrevendo, não dar nada por garantido ou óbvio, não é? Portanto, aquela coisa, se trabalhar, não é? Tanto com tecnologia, obviamente que tenho que contratar isto e aquelas pessoas, nada é óbvio. Está bem? Até porque nada assegura que os avaliadores, não é? Tanto têm de ser altamente conhecedores de todos os projetos. Não, ou seja, não é? Tanto os avaliadores são, de facto, são avaliadores externos que têm, sim, senhora, um vasto rol de competências, mas não necessariamente têm de saber de tudo, não é? Portanto, então, quando leem o projeto, têm de conseguir perceber sobre o que é, o que é que propõe fazer, com quem e como é que ele vai comunicar. Bem? Dar aqui alguns exemplos de projetos que foram apoiados recentemente e que tocam na questão, portanto, do turismo cultural sustentável. Um deles é o Landscape Together, que é liderado, é um projeto de média escala apoiado com 1 milhão de euros, sensivelmente, pela Europa Criativa, implementado pelo Estudo de Arquitetura, que é a MAG, e, de facto, o objetivo é dinamizar residências artísticas numa região desertificada e devastada, muito devastada pela questão dos incêndios, ok? Portanto, no fundo, a premissa do projeto é como é que, no fundo, a cultura e a arte podem, de facto, dinamizar um território que tem problemas de fixação de população, de envelhecimento de população e altamente fustigado por incêndios. Portanto, e através de um consórcio bastante alargado, mas como podem ver 17 parceiros, mas também um consórcio nacional bastante interessante com vários parceiros na região do centro, que vão dinamizar todo um conjunto de roteiros, oficinas e, no fundo, fazer com que esta região seja um destino de eleição também para o turismo cultural. Outro exemplo é o Tramontana, outra lógica de projeto, mas na mesma apoiando-se na questão
do património cultural imaterial, neste caso, portanto, no fundo as tradições dos povos da montanha, portanto, e como é que isto pode, não é, tanto através de todo um trabalho de análise, também de divulgação e de trabalho de comunidade, como é que isto pode de facto alavancar uma região, um território, neste caso isto é da zona de Viseu, Tão Lafões, é liderado portanto, no fundo é um projeto que tem vindo a ser apoiado ao longo de vários anos pela Europa Criativa, apoiado, cofinanciado, claro, e liderado pela Binaural. Dar-vos aqui alguns dados, porque é sempre uma questão que existe. Qual é o rácio de sucesso destas linhas de financiamento, não é? Tanto o quão plausível é o meu projeto ser apoiado. Portanto, dizer-vos que o número de candidaturas tem vindo a subir ao longo dos anos. Dar-vos aqui as últimas, de 2022, foram quase 700 candidaturas, foram apoiadas 169. Não é, nas 3 categorias, com um rácio de 26%, de 25% em 2022, 26% em 2021. A COL 2023 está neste momento a ser avaliada. Portanto, houve um novo recorde de candidaturas, vamos aguardar pelos resultados. Do lado português, dizer-vos que Portugal tem vindo, felizmente, a concorrer mais, e é obviamente que a quantidade também ajuda a qualidade, e esperemos que essa tendência continue. Portanto, em 2022, nesta linha de financiamento concorreram 241 entidades portuguesas, foram apoiadas 63, um rácio de sucesso bastante alinhado com a média europeia, 26%, com um total de financiamento para Portugal, portanto, uma vez mais, é em regime competitivo, todos os países contra todos os países, portanto, quanto mais conseguimos arrecadar para Portugal, melhor. Neste caso, ronda ascende a 3.300.000. Em 2021, algo semelhante, e sendo que no total dos 2 anos, ultrapassa os 6 milhões para as entidades portuguesas. Esperemos por 2023. O que é que eu posso partilhar de 2023? Para além de um novo recorde de candidaturas que ultrapassou as 700, mas dizer-vos que o turismo cultural sustentável, ou seja, projetos de turismo cultural sustentável, foram 15, ou seja, ainda, portanto, no universo de 700 projetos. Portanto, há ainda bastante para crescer neste aspecto. Posto isto, eu gostaria, se calhar, de dar aso a perguntas, porque de facto é muita informação, e antes de passar para as próximas questões, ou seja, as próximas linhas de financiamento, que serão bem mais breves, garanto-vos, mas queria desde já perguntar se há questões que podemos responder desde já, que podem ser pelo chat ou a viva voz. Além aqui da Rita, temos algumas questões sobre a disponibilização da apresentação, mas havia uma pergunta sobre os média, se havia apoio para os média. Mas a Rita também tem aqui a mão no ar. Rita, por favor. Obrigada, Luís. Obrigada pela apresentação. Realmente tenho aqui algumas questões. Umas um bocadinho mais na ordem das prioridades e outras um bocadinho mais na ordem da... Rita, desculpa. O teu micro está muito pouco audível. Tens que baixar, tens a patilha do micro. Ok, e agora? Melhor? Perfeito, ótimo. Pronto, ótimo. Então, a minha questão tem primeiro a ver com as prioridades da COL. Isto porque tinha-se identificado 6 prioridades e a 6ª está associada então ao turismo sustentável, cultural. A minha dúvida é, uma empresa, uma entidade de turismo pode se candidatar a candidatura dessa empresa pode estar direcionada para qualquer uma das prioridades, certo? Ou tem que incluir a prioridade 6 e mais uma das outras prioridades identificadas? É a primeira opção que falaste, Rita, ou seja, uma empresa de turismo que opere na área do turismo pode concorrer a um projeto
que se debruce sobre a prioridade de inclusão, ou de digital, ou desenvolvimento de novos públicos. A questão é, o que é importante discernir aqui é, se o meu projeto, se o projeto dessa empresa de turismo for para capacitar os profissionais de turismo, ok, de turismo cultural, então necessariamente terá de assinalar a prioridade 6, que é a prioridade setorial. Portanto, essa é a questão aqui, ok? Portanto, novamente, uma empresa de turismo pode ir, não é? Tanto pode concorrer a qualquer uma das prioridades, de 1 a 5, não é? As prioridades gerais ditas, mas se estamos a falar de um projeto de capacitação para os profissionais, atenção, é para os profissionais do setor de turismo cultural, então aí vamos para a prioridade 6. Ok. Outra dúvida que eu tenho está relacionada com as parcerias. Isto porque, quando identificas as parcerias dos vários projetos, ou seja, aos vários financiamentos, aos 3 tipos de parceria, ou seja, a cooperação, quem representa a parceria é o Estado-membro, ou seja, pode haver então um consórcio entre várias empresas, organizações não governamentais, associações, que esse consórcio ou essa parceria entre estas entidades nacionais fazem uma parceria ou representam o Estado-membro numa parceria do projeto internacional. Exato. É isso? Então, exato, esclarecendo. Para que a candidatura possa ser elegível, ou seja, possa passar o filtro, não é? Portanto, esta candidatura reúne os requisitos mínimos, sim ou não, ok? Portanto, para ser considerado, para reunir os requisitos mínimos na questão do consórcio, na questão das parcerias, o que de facto o que conta é os países. Ou seja, no mínimo 3 países, para pequena escala, 5, 10. Ok? Portanto, o que não invalida, não é? Tanto que em Portugal, por exemplo, num projeto que possamos fazer, não é? Tanto com mais, imagino, de pequena escala, não é? Tanto que precisamos de 3 países no mínimo. Portanto, Portugal mais 2. Não invalida que dentro de Portugal eu possa ter mais que um parceiro. Portanto, e agora fazendo-me aqui a ler dos exemplos que referi, não é? Dos projetos. O projeto Landscape Together tem uns 6 parceiros nacionais. Ok, tenho o turismo do centro é um deles, mas depois tem outros parceiros também da região do centro, porque é aí que vão atuar. Portanto, no fundo, aqui a lógica que tenho que pensar é, para executar, para implementar este projeto, que parceiros é que eu preciso? Não é? Portanto, se isso fizer sentido para a implementação do projeto ter mais parceiros nacionais, porque isso vai ter outra alavancagem, vai ter outro tipo de, não é, tanto proximidade com as comunidades que eu pretendo abordar, etc. Não é? Portanto, tenho sempre que argumentar o porquê das minhas decisões, mas obviamente ter mais parceiros a nível nacional é perfeitamente elegível. Temos é que reunir um número mínimo de parceiros. Portanto, de nada nos vale ter 20 parceiros nacionais quando nos faltam os outros 2 países. Tá Ok. bem? Outra questão que eu tenho, Sara, tem a ver com o valor. Ou seja, referiste montantes máximos, mas em média, não sei se é possível dizer, as candidaturas ou os projetos candidatam sempre ao valor máximo, por norma, ou não? Depende, tem algum peso na questão da avaliação? Não, como é que funciona? Esclarecendo desde já essa última questão, não tem mesmo peso na avaliação, ou seja, no fundo isto são as guidelines, não é? Portanto, os projetos podem ir, não é? Portanto, e normalmente é apoiado aquilo que se pede, ok? Portanto, a menos que só se puserem lá um custo, por exemplo, juros, demora sobre o empréstimo, não sei o quê. Não, ou seja, ok? Portanto, se for um custo que não é elegível, não, portanto, o valor vão subtrair, não é? Portanto, esse valor vai ser menor. Mas normalmente é adjudicado, no fundo alocado aquilo que se pede. Qual é as médias? Portanto, os pequenos, de pequena escala, normalmente vai quase tudo ao máximo, ou muito próximo dos 200 mil, normalmente. O que permite mais flexibilidade, ou seja, o que temos visto que há uma grande flutuação de valores, é a escala média, ou de média escala. Portanto, vai até 1 milhão, mas há casos em projetos que vão de 400 mil, 500 mil, 700 mil, portanto, vai variando muito. O de grande escala, os projetos tendem a ser
próximos dos 2 milhões, mas há casos de 1,5 milhão, 1,7 milhão, depende. Mas aquilo que temos visto que há mais oscilação é, curiosamente, ou não, o de média escala. Eu também tenho ainda mais uma questão que tem a ver com a questão dos consórcios, porque eu vi num dos slides que apresentaste a diferença entre parceiros e líder do consórcio. E eu queria que explicasse um bocadinho essa diferença e já agora também perguntar relativamente ao orçamento dos tais 20% que tem que ficar alocado ao consórcio, não é? Se o projeto for financiado, é financiado em 80%. Exatamente, se for de pequena escala, e os restantes 20% será pelo consórcio. Aí, nesse consórcio, existe alguma regra, alguma obrigatoriedade de cada um dos parceiros tem que contribuir igualmente, irmamente, nesses 20%? É um acordo que é definido entre os parceiros? Como é que funciona? E pronto, e chega para já. Não, mas ótimo, obrigada pelas perguntas e vou também aproveitar para responder algumas dúvidas do chat, não é? Tanto linkado com isto. Portanto, relativamente à questão do coordenador, líder / coordenador, ou seja, são sinónimos, está bem? Portanto, de facto, há sempre uma entidade que assume a liderança, que normalmente lhe é imputada a responsabilidade de submeter o projeto e é também essa entidade, ou seja, o líder, que vai sempre ser o ponto de contacto com a Comissão Europeia. Portanto, no fundo, quando diferenciamos, ou seja, qual é a diferença entre líder, projeto e parceiro, normalmente é ao líder que compete. Primeiro, normalmente a ideia de projeto normalmente vem do líder, normalmente, nem sempre é assim. Portanto, mas é o líder que, de fundo, consolida a candidatura, portanto, reúne o input dos parceiros na candidatura e tal, e é o que submete, é o que recebe o dinheiro todo e distribui pelos parceiros, ok? E é aquela pessoa que vai estar responsável por falar com a comissão, ok? Portanto, fazer algum ajuste do projeto, alguma alteração, é o líder sempre que comunica com o Project Officer na Comissão Europeia. Está bem? Portanto, aqui, tanto articulando com uma sugestão que eu normalmente faço, que é quando queremos pôr o pé em programas europeus, em projetos europeus, é mais fácil começar com um parceiro como líder, ok? Portanto, no fundo, se começar com um parceiro, retira essa responsabilidade de submeter candidaturas, de fazer questão dos pagamentos e tudo mais, mas permite ao mesmo tempo, permite já ir ficando mais familiarizado com os procedimentos, com a terminologia, com a verborreia, a bruxelense, não é? Tanto verborreia no sentido de terminologia, a bruxelense, e é uma forma de ir ganhando, de ir ficando mais oleado, mais familiarizado com os projetos europeus. Portanto, há casos, e ainda bem que há casos de entidades que concorreram pela primeira vez como líder e foram apoiados, portanto, ótimo, e não vos digo para não o fazer, obviamente, mas normalmente é mais fácil começar como líder, não é? Portanto, tem no fundo, essa menor pressão. Dizer-vos que o líder tem que ter, respondendo só uma dúvida, Luís, deixa-me só terminar, respondendo uma dúvida do chat, líder, quem concorre como líder tem que ter no mínimo 2 anos de existência. Isso eu referia num dos slides, mas não o disse verbalmente. Portanto, de facto, quem concorre tem que ter existir formalmente a nível legal, não é? Está registado pelo menos 2 anos. Diga? Diz, Luís. Pessoa jurídica. Pessoa jurídica, como pessoa jurídica, como entidade pública, como entidade coletiva, com ou sem fins lucrativos, pública ou privada, não interessa, não é? Portanto, mas existir há pelo menos 2 anos. Para ser parceiro, não existe essa limitação, ok? Depois, sobre a questão do orçamento, e também há uma pergunta relacionada com isso no chat. A percentagem remanescente, ou seja, o que não é coberto pela Europa Criativa, portanto 20, 30, 40, dependendo da escala, terá de ser coberto pelo consórcio. E aí não há um formato pré-estabelecido. Há projetos que fazem isto de forma de fundo irmamente, como disseste, Rita, que dividem todos por igual, mas na verdade a grande maioria varia. Ok, tanto há projetos que há no fundo entidades que têm um maior número, no fundo é a correspondência entre o número de atividades, o custo, não é? E o seu custo, e há parceiros que têm, portanto, que entram com, portanto, no fundo têm um custo mais elevado e consequentemente vão receber mais. Normalmente, ou seja, o que não se dá aqui é
uma entidade ter os custos todos cobertos e a outra entidade ter tipo 60%. Ou seja, podemos pedir menos, tanto do que podemos ter direito, mas não podemos, portanto, o máximo de custos cobertos vai até 80%. Ok, portanto, depois traduzindo, no orçamento, todas as despesas são orçamentadas, não é? Portanto, por parceiro, ok? Por entidade. Depois há uma parte em que nós vemos o custo total por parceiro. E dizemos que para parceiro 1 vamos pedir X, para parceiro 2 vamos pedir tal. E normalmente não pode ser mais do que 80% do custo total por parceiro. Está claro isto? O que é que pode entrar nesses 20%? Foi uma pergunta que se colocou aqui. E alguém disse recursos próprios. Sim, ou seja, no fundo, o que se pode colocar é aquilo que é verificável e quantificável. Ou seja, no fundo, por exemplo, salários, portanto, e isso é uma prática muito comum, imputar salários à parte, não é, ao contributo de cada parceiro. Isso é uma prática extremamente comum, porque há de facto uma prova, não é, uma evidência de que há um pagamento de salários, portanto, ou recibos verdes, eventualmente. Ok? Portanto, isto, ou seja, é uma forma, estes 20% podem ser por recursos próprios, portanto, imputar recursos ao projeto, por fundos, ou seja, por financiamento autárquico, local, por patrocínios, por receitas geradas pelo projeto, e isto é importante, ou seja, no fundo, o meu projeto não pode ser lucrativo, ou seja, no final tem de dar zero, ok? Zero, portanto, no saldo final, mas pode, obviamente, gerar receitas. E essas receitas podem entrar na percentagem que falta cobrir, nos 20%, 30% ou 40%, dependendo da escala. Está claro isto? Sim, mais ou menos. Caso não esteja 100%, posso tentar explicar de outra forma. Mas basicamente, ou seja, é imputar aquilo que, no fundo, recursos próprios podemos imputar à nossa não é, a nossa contribuição do projeto, ao nosso autofinanciamento, mas também outro tipo de, no fundo, portanto, o programa é de cofinanciamento, já pressupõe existirem outras fontes, sejam elas públicas ou privadas, ok? Portanto, e também as receitas geradas pelo projeto, não negligenciar este ponto, está bem? Sara, tu indicaste, era uma questão relativa a. Não era uma questão, era até mais um comentário sobre o team manager ou parceiro. É que indicaste que o team manager é o responsável pelos contactos com o project team da comissão. É verdade, só para também relembrar aqui aos nossos convidados que não é só o contacto, o reporte e a monitorização Sim. é algo extremamente. Tem um peso burocrático que não é leve, e portanto, de facto, como uma estrutura pequena, uma PME que decide entrar como team manager, é de facto, quer dizer, não é que seja impossível, não se diz que não, mas é muito arriscado, é muito ambicioso e, portanto, a nossa sugestão como modus operandi tem sido, como a Sara bem disse, as primeiras tentativas juntarmos àqueles que têm já alguma rodagem feita neste tipo de procedimentos, concursos e afins, para de forma a poderem aprender e aprenderem a metodologia, não só o jargão, mas também quem é quem, como é que se faz um projeto, qual é o tipo de texto que se deve meter nas memórias descritivas, portanto, os truques todos, aprender com quem sabe, com quem já tem os truques todos já aprendidos e sobretudo, preferencialmente com quem tem sucesso. Mas, Sara, tu disseste uma coisa que eu fiquei na dúvida. O projeto não pode ter lucro. Sim, sabia que Portanto, ia saltar isto. Atenção, sim. durante a execução do projeto, ok? Portanto, Uhum. durante a execução do projeto, podem-se gerar receitas, seja através de venda de entradas, seja através de, imagina, de produtos, né, de catálogos, o que for. Ok? Portanto, é possível gerar receitas, mas no final, portanto, essas receitas deverão ser reinvestidas no projeto ou eventualmente fazendo parte disso. Agora, a questão é a seguinte: é normal acontecer que durante um projeto, portanto, se produzam produtos. É normal, não é? Portanto, que depois vão ficar, não é? O projeto E acaba acervo. e esses produtos podem continuar no mercado.
e podem ser rentabilizados, não é? Portanto, podem ser comercializados. Ok? Portanto, o que eu quero dizer é que durante a implementação do projeto do Europa Criativa, no tempo que decorre, no final é zero. O que não invalida, uma vez mais, que não possa haver, não é? Tanto que não possa haver receitas durante a implementação do projeto, mas tem de ser reinvestido. E depois, o que acontece depois? Para além de que isso é uma pergunta respondida no formulário, né, que é a questão da sustentabilidade e legado do projeto, o que é que fica, não é? Tanto, e como é que o consórcio se organiza, não é? No pós, não é? No fim do projeto, e eventualmente lá está a comercialização e rentabilidade portanto, dos produtos que se geraram. Isso é de facto, ou seja, isso é de facto possível, está bem? Tanto, mas no período que decorre o projeto é que no final é 0, ok? Ok, Alguém, tá Ana bem. Ali Sainz pergunta como é que são orçamentadas as receitas. As receitas não são orçamentadas, ou seja, isto é algo que eu também portanto, uma das principais novidades deste ciclo é que no orçamento só vão colocar as despesas. O que significa que a Comissão passa o ónus da responsabilidade para quem concorre de arranjar o remanescente, dê para onde der. Ok? Ninguém vos vai perguntar onde é que vão arranjar, ou seja, ninguém vai vos pedir comprovativos de onde é que vão arranjar as receitas, ou o restante 20% ou 30% ou 40%. Ok? Portanto, o que no fundo a Comissão está aqui a comunicar é, portanto, digam-nos quais são as despesas gerais do projeto, não é? Totais, qual é a percentagem que imputam que pedem, no fundo, não é? Tanto adjudicam à Europa Criativa, e o consórcio fica responsável por encontrar o remanescente, seja receitas geradas pelo projeto, seja com patrocínios, seja o que for, ok? Porque no fundo o que vos vão pedir, ou seja, e agora tu falaste, Luís, da questão de monitorização do projeto, ou seja, a monitorização dos projetos da Europa Criativa é através daquilo que se chamam os deliverables, são as evidências de projeto, aquilo que demonstra que o projeto está de facto a acontecer. Ok? Ninguém vos vai poder me perguntar por faturas, mas vamos perguntar, se vocês disseram que vão produzir uma app, vamos perguntar por essa app. Se vocês disseram que vão produzir 2 workshops, vão pedir fotografias ou eventualmente um registro, não é, de que essas workshops efetivamente aconteceram. Portanto, o ónus aqui dos projetos são os resultados. Portanto, Excelente. isso, sim, portanto, isto foi uma alteração deste ciclo. Portanto, uma vez mais, Nali e todos e todas, as receitas não são orçamentadas, ok? Portanto, são só orçamentadas as despesas, o que implica que nós, na parte narrativa, dizemos como é que nós estamos, no fundo, a estruturar o nosso orçamento, onde é que vem o restante, mas não há comprovativos que vos vão ser pedidos. O que implica é, ou seja, o que é preciso depois, o projeto ao ser apoiado, é executar, tal e como foi avaliado e selecionado. Sim. Não sei se mais perguntas ficam mais perguntas que eu não tenha respondido. A apresentação será disponibilizada, sim. Mais alguma questão? Ana Rita, não sei se vês. Não, só porque perguntaram o site do Funds and Tenders, que já partilhamos. Já partilhamos. Portanto, podes Já continuar. alguém partilhou, efetivamente. Ok, perfeito. Obrigada. Ok, portanto, obrigado eu, portanto, porque é sempre bom esclarecer perguntas à medida, não é? Não deixar demasiadas dúvidas no ar. Portanto, isto vamos passar. Agora, as restantes duas, portanto, o foco aqui desta questão, efetivamente, sendo muito concreta, era, de facto, os projetos de cooperação, porque é aí onde está a maior janela de oportunidade, claramente. Estas duas que vou-vos falar a seguir é mais numa lógica de existe, portanto, estão lá, o turismo tem cabimento, mas é preciso, não é, é preciso dar aqui uma volta, não é? Tanto na forma como apresentamos o projeto. Em todo caso, falar-vos destas duas linhas, que é o Creative Innovation Lab e o Culture Moves Europe. Havia uma pergunta no chat que eu não respondi, mas que vi, que alguém perguntou se eu ia falar no média, vertente média. Portanto, só esclarecendo, o média é para o cinema e audiovisual, ou seja, no fundo é para todo o lado de produção e circulação do cinema no fundo, dos produtos audiovisuais. Não vamos falar disso agora. Portanto, primeiro
precisaríamos de umas boas horas. É de facto a vertente que tem mais dinheiro, como viram, não é? Portanto, e tem mais linhas de financiamento que cobrem desde a produção, tanto a parte de distribuição, a parte de exibição, ok? Tanto, e é muito é toda focada no business, ok? É toda focada em chegar aos novos mercados, toda a parte de circulação internacional, portanto, gerar, de facto, dinheiro, ok? Portanto, este é o lado do média, que também temos, ou seja, obviamente, essa componente também existe do lado mais de comercial, mas o média é muito mais vincado, está bem? Então, não vamos falar disso agora, é muito essa parte, o média é seguido no desk, basicamente somos uma equipa muito motivada, mas também muito pequena, portanto somos 2 pessoas, e a Susana Costa Pereira é a colega que está com o média. Estão algumas escolas a decorrer, virão mais no futuro, portanto, caso tenham interesse no média, portanto, não hesitem em contactar-me e pôr-nos em contacto com a Susana. Ela vai fazer uma sessão, se não estou em erro, na próxima semana, dedicada à rede cinema, da Rede Europa Cinemas, e portanto, estamos continuamente a fazer sessões, e sobretudo quando as escolas abrem. Mas, reiterando, não vou falar do média agora, porque primeiro não há, portanto, o turismo dificilmente entra no média, portanto, a menos que seja um tema, mas como a nível formal, ou seja, quem pode concorrer é para produtoras de audiovisual, é para festivais de cinema, portanto, é mesmo muito dedicado ao cinema, à indústria cinematográfica. Uma relação com a indústria cinematográfica, mas que permite a entrada, não é? Tanto, no fundo, permite o cruzamento com outras áreas, nomeadamente o turismo, é esta Creative Innovation Lab, que é uma linha de financiamento peculiar, ou seja, não tem, no fundo, não tem teto nos orçamentos, tem mudado bastante o foco, mas aqui o que não tem, no fundo, o que não tem alterado é a presença sempre do lado audiovisual, ou seja, independentemente do projeto que queira propor, a Create Innovation Lab tem sempre que ter uma produtora, por assim dizer, audiovisual associada. E, no fundo, o que esta call pretende, eu estou aqui, ok, é encorajar, no fundo, abordagens inovadoras para criar e para distribuir e promover conteúdo, ok? Portanto, tendo como, no fundo, como ferramenta o digital. Não é? Então, aqui podemos eventualmente pensar, não é? Tanto em projetos relacionados com o turismo que possam, tanto alavancar, ou seja, no fundo, usando o potencial do digital, mas também incluindo o audiovisual. É assim, no fundo, aqui é a premissa que o Creative Innovation Lab pode dar, ou seja, no fundo, é a abertura que o Creative Innovation Lab pode dar para o projetos do turismo cultural sustentável. Portanto, ou seja, o lado digital, as ferramentas digitais são um fim, ou seja, são um meio e não o seu fim. Portanto, o objetivo não tem que ser criar uma plataforma, mas é mais a lógica de distribuir os conteúdos dessa plataforma, eventualmente. Tá bem? Tanto com soluções que possam ser replicáveis, ou seja, possam ser escaláveis, né? E que, no fundo, permitam, portanto, que concorram para o reforço da competitividade do setor. Portanto, uma vez mais, característica base daqui é, independentemente da área, não é? Portanto, da parte criativa ou do turismo cultural, a parte audiovisual tem sempre que lá estar. A percentagem de cofinanciamento é 60%, mas não há teto, ou seja, no fundo têm vindo a ser apoiados projetos de 3 milhões de euros, como de 300 mil, como de 400 mil, ou seja, varia imenso. Portanto, no fundo aqui é também quanto à capacidade do consórcio em angariar, no fundo, a percentagem remanescente, porque, no fundo, o que o Europa Criativa cobre é até 60%, portanto é menor. É também uma call anual, a última, tanto acabou de acabar, passa a redundância, em abril, e voltará a abrir, portanto, a previsão é final deste ano, início do ano que vem, anualmente, ok? Portanto, abre também todos os anos até 2027. Sempre como concorrer em qualquer das linhas de financiamento, ou seja, aquelas linhas de financiamento que falei anteriormente, mas também do média, também de outros programas, é sempre no portal Funding and Tenders, desculpem, o que é que eu fiz aqui? Deixa-me ir para trás.
no portal Funding Tenders, que uma vez mais não é propriamente, e não vamos estar aqui a mentir a ninguém, não é propriamente o portal mais user-friendly, não é, mas como tudo na vida vai ficando mais fácil à medida que, não é, tanto navegamos nele, fazemos o registro, e há aqui uma informação que é importante esclarecer. O registro, ou seja, para nós termos o PIC e que podemos concorrer, é bastante fácil, ou seja, a pergunta que pedem é bastante administrativa. Qual é, no fundo, o formato legal, se é empresa, se é associação, se é NGO, se é fundação, é o que for, a morada, pessoas que, tanto, no fundo, as pessoas de contacto, portanto, ninguém vos vai pedir documentos na fase de registro. Esses documentos, portanto, seja o balancete, seja tanto o registro comercial, ou o que for, vai ser pedido quando o projeto for selecionado. Ok? Portanto, não é nesta fase de registro, mas sim pós-seleção. Portanto, é importante ter isso em conta. Portanto, daí a minha recomendação de não custa nada estar registado, portanto, até porque a minha mensagem seguinte é dar-se a conhecer, portanto, e para isso é preciso estar registado. E no portal Funding Tenders está, portanto, no fundo, os programas, entrando no portal, vão vendo logo os programas todos, quando se fazem as candidaturas aí, o Europa Criativa aparece na primeira linha, mas depois vão ver também que estão lá o Horizonte Europa, Erasmus+, o Interreg, portanto, etc. Portanto, no fundo é o Gateway, não é? Tanto para os programas europeus. E encontramos a nossa call, fazendo o clique, não é? Portanto, imaginemos neste caso, nos projetos de cooperação, damos clique no Small Scale e vemos lá o resumo dos objetivos e o acesso à documentação e depois o Apply, está bem? Portanto, o Start Submission, é assim a designação, ok? Relativamente à questão de dar-se a conhecer, portanto, as parcerias na vertente cultura são quase a raison d'être, não é? Portanto, ou seja, são no fundo muito ancoradas na questão das parcerias, no fundo desta trabalhar em colaboração com outras entidades, sejam elas empresas ou o que for, ou, portanto, no fundo, entidades de qualquer de um dos 40 países que fazem parte. Okay? Portanto, uma vez mais, formalmente a candidatura vem de entidades desses 40 países, mas o que não inviabiliza que depois possa ter atividades noutras partes do globo, desde que tal faça sentido para o projeto, não é? No sentido de ampliar mercados, chegar a novos públicos, o que for. A questão das parcerias é reiterado, ou seja, é um obstáculo ou no fundo, um desafio bastante falado, a nível, portanto, bastante referido a nível nacional, mas não só. Portanto, e o que é que nós podemos ajudar? Ou seja, a minha recomendação inicial é sempre começar pelo nosso círculo mais próximo, ou seja, pessoas que nós conhecemos, pessoas que nos podem ajudar a fazer esta ligação com, não é, tanto com outras entidades, não é, tanto quem é que nós já trabalhamos no passado, eventualmente no presente, o que seja, e que, não é, tanto começar a tecer esta rede. Caso os nossos contactos, ou seja, a nossa rede não seja suficiente, o Europa Criativa pode ajudar, ou seja, nós, Desk, estamos aqui também para ajudar nisso. Temos uma base, ou seja, uma base de dados, não vamos chamar isto de base de dados, uma tabela muito simples, mas esperemos que eficaz, em que nós colocamos, no fundo, as pesquisas que vamos tendo, não é? Tanto que os meus colegas destes 39 países, não é? Tanto nos vão enviando e que procuram parceiros, e da mesma forma, nós, Portugal, não é? Tanto entidades portuguesas, podem preencher este mesmo formulário e enviar, não é? Tanto eu envio para os meus colegas para eles disseminarem pelos seus meios. Fazemos também assistência, tanto pesquisa mais segmentada, portanto, imaginem que vocês querem fazer um projeto de turismo com países que tenham fortificações, ou seja, no fundo que tenham todo este lado de muralhas e que no fundo queiram trabalhar essa questão das barreiras e associar isso eventualmente com a questão da inclusão, brainstorming, ok? Tanto, mas no fundo a premissa é países que tenham, portanto, várias muralhas nos seus territórios. E aqui nós dizemos, ok, então se calhar interessa-nos trabalhar com X países, não é? Portanto, e vamos à procura, pedir aos meus colegas, portanto, e podem, por favor, identificar quem são, quem é que encaixa neste perfil. Ok? Portanto, no fundo, estas pesquisas mais segmentadas também são possíveis e encorajadas. Por outro lado, no portal Funding Tenders, há também a parte de Partner Search.
E daí a minha recomendação de se inscreverem no portal. Está bem? Então, porque se quiserem colocar-se lá como que estão disponíveis para fazer parte de projetos, têm de estar registados. Está bem? Portanto, esta é uma opção cumulativa, ou seja, tudo que possamos pensar que nos podem ajudar a estabelecer parcerias, entendam isto como opções cumulativas, uma não invalida a outra, não é? Portanto, quando estamos a falar de parcerias, a fase de prospecção é mesmo para isso. Está bem? É mesmo para ver, alargarmos ao máximo e depois afunilamos se for preciso, não é? Portanto, mas é preciso ter acesso a quem é que nos pode, de facto, encaixar no projeto, de acordo com a expertise, o perfil. Temos aqui alguns papéis no consórcio, mas aqui, basicamente, pode ir desde o que se designa por beneficiários, portanto, no fundo, o coordenador e parceiros. Entidades afiliadas são as nossas filiais, ou seja, no fundo, aquelas entidades que têm um vínculo legal ou capital com a entidade-mãe, ok? Portanto, isto é um bocadinho, portanto, eventualmente, o turismo, até mesmo o turismo de Portugal, não é? Que tem, imagino eu, imagino não, ou seja, tem pontos, tem filiais em vários países. Portanto, no fundo, o turismo de Portugal no Japão, por exemplo, é uma entidade afiliada aos olhos da Europa Criativa, ok? Parceiros associados são organizações que participam no projeto, mas por sua conta e risco, ok? Portanto, no fundo, suportam os seus custos. E aqui podem ser organizações de qualquer país, desde a Suíça ao Japão, a Cuba, ou Tóquio, ou o Canadá. Entidades subcontratadas, ok? E, por último, calendarização prevista. Dizer-vos que o projeto de cooperação, portanto, é outubro de 2023 até janeiro, portanto, e com 3 meses de calendarização, e depois todas as outras que não são indicadas, ou seja, lá está, que é mais difícil, que são mais sectoriais, por assim dizer, também têm uma calendarização semelhante. Por último, falar-vos da mais recente coqueluche, ou seja, mais recente novidade do programa, que, no fundo, se pode eventualmente articular com esta questão do dar-se a conhecer, ou seja, no fundo, enquanto que a Europa, que a maioria das linhas de financiamento estão destinadas a entidades, a empresas, associações, a fundações, universidades, o que for, este Culture Moves Europe é para indivíduos, ou seja, não é, no fundo, para a minha empresa, mas sim Sara Machado, ok? Portanto, no fundo, aqui, o que é que se pretende neste Culture Moves Europe? É para apoiar a mobilidade de profissionais, de artistas ou profissionais. Está bem? Portanto, eu disse ali profissionais de espetáculo, mas foi de formação profissional. Portanto, encarem isto como profissional de cultura, áreas criativas, de sentido alargado. De facto, se vocês virem aqui as áreas elegíveis, não vão encontrar o turismo, portanto, mas aqui, por isso é que eu vos dizia que isto é um bocadinho mais não tão direto, ou seja, eventualmente se encaixará se tivermos interesse em desenvolver uma mobilidade mais relacionada com o património, e dentro do património vai o património material e imaterial e ali, portanto, o turismo cultural, não é? Portanto, assim, é mais encoberto, no fundo, mas é de facto também elegível. Para quê? Para cobrir custos relacionados com mobilidade, e isto vai a viagem, a um apoio, portanto, um per diem, e top-ups, ou seja, se eu viajar verde, tem um valor tanto acrescido, se precisar de visto, também tem esse top-up, se precisar de apoio familiar também, portanto, no fundo tem uma série de top-ups. Eu aqui vou falar só muito por alto, porque eu não sei se isto eventualmente interessará alguém que está aqui, mas se interessar, por favor, entre em contato comigo. Bom, esta Culture Moves Europe decorre, ou seja, vai ter até 2025 3 fases de candidatura, em que está aberto vários meses, mas os projetos são avaliados no final de cada mês. Ok? Portanto, o objetivo aqui, ao contrário das restantes, em que há não é, um timeline um bocadinho mais alargado,
não é? Tanto 6 a 9 meses, até que, não é? Desde que submeto o projeto até que tenho uma resposta e posso começar o projeto. Aqui não, aqui é algo muito mais célere, portanto, portanto, as candidaturas decorrem, portanto, no fundo, em rolling basis, não é? Tanto como costuma dizer, portanto, abertas de forma permanente, mas no final de cada mês são avaliados os projetos para dar resposta entre 5 a 6 semanas depois do último dia de cada mês. Portanto, dizer-vos que esta primeira para a mobilidade individual acaba a 31 de maio, mas depois volta a abrir em outubro até 31 de maio do ano que vem, e depois uma terceira fase. Portanto, isto para a mobilidade individual e residências também, ou seja, residências é para ajudar os anfitriões, ou seja, no fundo, entidades que recebem esses profissionais, ou seja, entidades essas que podem ser museus, podem ser associações culturais, podem ser o que for, está bem? Portanto, isto aqui, muito resumidamente, está bem? Portanto, isto é outra, no fundo, outra lógica, mas dizer-vos que, no fundo, podem, de certa forma, encarar isto como uma espécie de complemento, não é? Tanto no sentido de ir procurar, ou seja, de fazer uma viagem para fazer uma prospecção de eventuais parceiros, para ver boas práticas, para aprender com outras entidades, para fazer projetos de cocriação, para, no fundo, a abertura, ou seja, no fundo, a abrangência de que tipo de projetos é que se pretende apoiar é bastante lata. Sendo que a mobilidade, não é? Tanto varia, no mínimo é de 7 dias. 7 a 60 dias, mobilidade individual, se for em grupo até 21, e as residências à pequena, média e grande duração. Portanto, isto de forma muito, muito resumida. Mas não queria deixar de vos referir que existe, que o nosso papel, o nosso trabalho é, para além do que estou aqui a fazer agora, não é? Tanto de apresentar sessões informativas que fazemos, portanto, on rolling basis também, ou seja, de forma permanente, mas dar-vos também a nota que quando as calls abrem, nós fazemos também workshops de preenchimento de candidaturas, ou seja, workshops também online, mas mais hands-on, naquela questão do que o Luís estava a falar, portanto, que tipo de keywords é que eu não posso deixar de frisar, portanto, aqui fazer um reading between the lines, que é bastante importante na hora de preencher candidaturas, portanto, esclarecer ali sobre a terminologia, porque há aqui muitas dúvidas sobre o que é disseminação, o que é exploração de resultados, o que é comunicação, o que é gestão, enfim. Portanto, então, no fundo, esses são os workshops que trabalhamos muito isso, e paralelamente vamos fazendo sessões online, presenciais, e diria que 80% do meu trabalho é acompanhamento bilateral, ou até mais de 80%. Ou seja, no fundo, é reuniões bilaterais com entidades que estão, no entanto, que querem concorrer e que estão com dúvidas no enquadramento do projeto, dúvidas, no fundo, para o preenchimento da candidatura, para conseguir parceiros. Portanto, no fundo, o nosso mandato é precisamente acompanhar neste processo de candidatura. Em tudo que isso implica, desde a questão das parcerias, do preenchimento, do registro, tudo isso, está bem? Portanto, é para isso que cá estamos. Eu e a minha colega Sandra Costa Pereira, está bem? Portanto, eu no lado do vertente de cultura e news media, que é os médias noticiosos, que também não falei aqui, portanto é outra linha, e para a vertente média e as suas 21 linhas de financiamento e o Creative Invention Labs está a minha colega Sandra Costa Pereira, está bem? Portanto, e uma vez mais, muito, muito obrigada a quem estoicamente aguentou até ao final. Portanto, isto é sempre denso, mas estou aqui para esclarecer dúvidas que surgiram, que possam surgir ou que já surgiram no chat. Obrigado, Sara. Já surgiram. Há aqui uma questão sobre o... Peço desculpa que agora que o rato não funcionou. Eu prometi meter as mãos por baixo das pernas para não mexer no PowerPoint e agora não consigo mexer no rato. Aqui o Pedro Sousa Silva pergunta se sobre o Creative Innovation Lab se também é necessário ter uma rede de parceiros e qual era a percentagem do financiamento que era atribuído. É uma ótima pergunta e obrigada por colocar, porque de facto eu referi que esta call tem vindo a sofrer várias alterações e isso, uma das alterações é que inicialmente era preciso um consórcio, ou seja, era preciso no mínimo 2 entidades, 2 países diferentes, agora já não é. No entanto,
aquele reading between the lines. No entanto, é altamente encorajado continuar a ter parcerias. Mas uma candidatura pode perfeitamente ter uma entidade e trabalhar em parceria, mas não ter, ou seja, no fundo não distribuir o dinheiro, ou seja, no fundo a candidatura não ser formalmente apresentada por um consórcio, mas uma entidade, ok? E depois essa entidade paga às outras conforme os serviços que vai contratando. Ok? Tanto, mas respondendo taxativamente, neste momento, na COL 2023 não era necessário consórcio. Ótimo. O Pedro voltou a colocar uma questão que era sobre o conceito de audiovisual. Significa áudio mais visual ou pode ser áudio ou só visual? É uma pergunta de É $1 milhão. Responderes? $1 million question. O audiovisual, ou seja, se calhar é tipo mais fácil responder o que é que pode concorrer. Ou seja, basicamente o audiovisual é para concorrer para fazer filmes, documentários, videojogos com conteúdo narrativo, ou seja, com no fundo ter uma história, e plataformas VOD, Video on Demand. Normalmente é para esse tipo de projetos. Portanto, só áudio, por exemplo, um projeto de um podcast com ligação cultural já não tem o perfil exato para se encaixar. Não, nesse caso, se o podcast se colocar, se calhar vai mais. Lá está. Daí, quando vos falava desta questão de acompanhamento bilateral, era isto que me referia. Essas dúvidas. Este tipo de, ok, qual é o projeto e onde é que encaixa melhor, não é? Portanto, se por exemplo, podcast, assim, no imediato, quase que vai mais ao news media, que é média e noticiosos, não é? Tanto do que propriamente ao audiovisual, ao média. Mas, Pedro, se não se importar, ou tanto se quiser, obviamente, não é obrigado, mas agradecia quem entrasse em contacto para, entre a minha colega e eu, portanto a Susana e eu, fazemos muito isto, não é? É espartilhar, às vezes um projeto, temos que espartilhar um bocadinho, tipo, este vai ao média e este vai à cultura, tanto, não é? Tanto porque, de facto, às vezes temos que fazer este ajustamento ou enquadramento para ter, no fundo, viabilidade, não é? Tanto dentro do que é a Europa Criativa. Ok. Como se eu Isto é só um parênteses, de facto, o que nós aprendemos e está na gramática portuguesa não é necessariamente a mesma que está na gramática do bruxelense, da conversa europeia. Porque, de facto, é um dialeto, diria eu, já quase uma língua autónoma, e, portanto, é importante obter este tipo de afinamento, faz toda a diferença quando se for submeter a candidatura. Não só no processo de redação, que quem não está habituado leva um pouco mais de tempo, como também vai colocar adjetivos e substantivos que não querem dizer, não terão a mesma leitura por parte do júri em Bruxelas do que terá qualquer outro leitor em Portugal. Portanto, é necessário. Esta é mais uma vantagem de estar a trabalhar com um team manager que já tenha alguma rodagem, porque ele sabe o que é que significa alguns conceitos. Para nós, como os mortais que andamos para ir para Portugal, quer dizer A e em Bruxelas quer dizer B. Portanto, é muito importante ter esta aprendizagem. Sara, eu ia fazer outra pergunta que era sobre os projetos sobre projetos do turismo sustentável em património. Ou seja, há a possibilidade de várias, dentro daqueles indicadores que apresentaste, ter mais do que um, ou seja, ele concorre em regra só por um dos indicadores. Ele entra por um dos parceiros, das áreas temáticas. Mas pode entrar mais que um, e se isso é majorado na avaliação do júri. Estás a falar das prioridades? Imagina, alguém aproveitar uma parte de património físico, uma muralha que alguém faz, portanto, há esse aproveitamento desse património, mas há uma digitalização da utilização da experiência, uma utilização de realidade virtual com aquilo e que também tem uma parte que facilita a acessibilidade a pessoas
a acessibilidade reduzida. Ok, já Ou seja, percebi. Certo. acumulando. Ok. Esse projeto pode ter uma majoração por parte do júri? Então, o ponto de partida para um projeto Europa Criativa é a tal tese, ou seja, portanto, é a tal análise de necessidades. Ok? Portanto, nós vamos ter sempre que, no fundo, argumentar o porquê do nosso projeto e porquê que o nosso projeto tem de ser apoiado. E o que vai ser avaliado é a coerência naquilo que eu digo que é, ou seja, o propósito do meu projeto e as atividades que efetivamente vão acontecer. Portanto, pondo isto num carácter pragmático, imaginemos um projeto que de facto tem como objetivo realçar a riqueza do património material, né, tanto a questão das muralhas, né, e potenciar, ou seja, e no fundo, usar o poder multiplicador e reaching out, não é? Tanto, e chegar a todo um conjunto de novas audiências através do digital, ou seja, através daquilo que dizias, não é? Tanto da digitalização das experiências ou a videotransmissão ou outro tipo de produtos, não é? Tanto, que possam chegar de facto a um público mais alargado. Isto, no fundo, ou seja, o que nós aqui, a análise de necessidades é dizer que de facto a Europa, tanto e X países, não é, em particular, tem de facto um património inagualável na questão das fortificações, tanto e o peso histórico e o valor simbólico que isso tem, de facto, está a ser pouco aproveitado no turismo, não é, tanto no fundo nos programas turísticos ou no potencial turístico a nível europeu, e que há potencial para chegar a mais públicos através de facto da utilização do digital. Não é? Portanto, e do poder do digital. Portanto, esta é, no fundo, a nossa premissa, não é? Portanto, é a nossa tese, não é? Nós dizemos que há aqui um potencial, pode ser trabalhado, pode ser, de facto, uma fonte de rendimento, de gerar novos empregos, e o meu projeto, não é? Tanto propõe o seguinte, propõe, portanto, põe uma cocriação entre artistas visuais e historiadores para fazer um projeto de videomapping, ou o que for, nessas mesmas muralhas, e todo um trabalho de digitalização, tanto ou gravação dessa experiência e colocar numa plataforma, o que for. Portanto, ok? Portanto, no fundo, não há, ou seja, para responder, não é uma resposta direta, Luís, mas para te responder é aquilo que é de facto avaliado é análise de necessidades, ou seja, o quão coesa é a minha tese, não é? Tanto na minha capacidade de argumentar que aquele projeto é de facto crucial, porque, não é? Tanto vai permitir chegar a novos públicos, vai permitir colmatar ou mitigar um problema grave, não é? No setor cultural, no turismo cultural sustentável, e aqui podemos, ou seja, no turismo há bastante que falar, não é? Da questão da economia local, não é? Da economia circular, da gentrificação, da não sei o quê, portanto, não é? Tanto, e uma vez nomeado, não é? Tanto essa tese, o que eu tenho que ser coerente é o que é que as minhas atividades, como é que eu vou fazer isso no terreno, não é? Tanto, que tipo de atividades é que, no fundo, se vão materializar? Com quem? E como é que eu vou comunicar? Portanto, esses 4 critérios, não é? Relevância, gestão de atividades, consórcio, não é? Gestão de projeto e comunicação e disseminação. Certo. O ciclo virtuoso para Sim. apresentar uma boa candidatura. Eu estava aqui a ver, não vejo aqui mais nenhuma pergunta, a não ser aqui um comentário do Tiago Valente, que pensa que é exatamente estas keywords que é necessário capacitar os agentes, sejam turísticos, culturais, criativos, como elaborar candidaturas, pequenos truques e afins. Seja vão valorizar. Sim, sem Sim. dúvida. Sim. É uma percepção que nós temos vindo a ter. Sim. Sobre isso, como primeiro passo, indicaria para os agentes da área do turismo. O Turismo Portugal tem vindo a lançar, não é? Lança quinzenalmente, quando há mais informação semanalmente, uma newsletter com as principais aberturas de calls de vários programas, seja aqui do Europa Criativa, mas de todos os outros, e não fazemos essa divulgação em saco.
fazemos essa divulgação perfilada, isto é, identificamos as oportunidades de financiamento que possam as empresas do turismo, ou são diretamente dirigidas às empresas de turismo e têm mega destaque, ou são empresas, perdão, ou são calls abertas a vários setores, mas que as empresas de turismo têm um perfil com capacidade competitiva para concorrer. Portanto, fazemos essa divulgação. O que é que as empresas e organizações devem fazer? Ou contactam o Turismo de Portugal e nós, como bons croupiers de casino, distribuímos jogo para junto dos pontos de contacto, ou contactam diretamente os pontos de contacto. Nós estamos recentemente em esta equação com os pontos de contacto. É uma coisa que era para ter dito ao início. Cada candidatura que vocês tenham como sucesso é uma medalhinha que a Sara recebe. Ela, portanto, quer ter uma farda com muitas medalhinhas. Portanto, é uma grande vitória para a Sara. E um contentamento gigantesco para nós, cada call que vocês consigam ganhar. É para isso que trabalhamos, é nesse sentido, e dá-nos também, para além de prazer profissional, dá pessoal, conseguimos alavancar mais financiamento, e portanto, este é o primeiro passo. E o segundo, depois é identificar os parceiros. Há várias formas. Sara identificou o portal Funds and Tenders, é o único, digamos, o portal do cidadão para as empresas que querem se candidatar. É só por ali que se podem submeter candidaturas, é só por ali que se saberão formalmente os critérios de. Tudo o resto será informação replicada, mas aquilo é o portal formal. Mas há mais formas de obter identificação sobre parceiros. Aquele é o formal, onde se indica, onde aparecem lá, para esta call eu estou interessado porque é parceiros, ou para esta call eu estou disponível como parceiro. Mas há outras, dentro das vossas redes de contactos nacionais e internacionais, têm essa facilidade. Há eventos onde se podem aproximar, e há áreas temáticas que se podem vir a ser trabalhadas, mas também precisamos, nós, Turismo Portugal, e certamente, não quero falar pela ponto de contacto, mas é importante você também passar essas mensagens para também perfilarmos o nosso trabalho, tanto em Bruxelas como em Portugal, de forma a podermos mais facilmente identificar potenciais parceiros, ou também há aqui outras oportunidades, como a Sara já referiu. Aqueles associados que entram em projetos e que não estão dentro da call, é uma oportunidade excelente para pôr o pezinho. Eu já, alguns de vós já ouviram esta história. O próprio Turismo de Portugal, num consórcio na área dos skills, entrou como parceiro não remunerado, e entretanto um dos parceiros teve dificuldades e em bom português borregou no processo. Portanto, desistiu, teve que sair, disse que não tinha capacidade para estar presente, e atendendo ao trabalho que nós tínhamos desenvolvido como associados, gostaram tanto, então convidaram-nos para dentro do consórcio. E, portanto, entramos a meio, mas entramos e temos aprendido imenso do como é que se faz as candidaturas, estamos muito atentos a ajudar o team leader no processo de reporting e de monitorização, não por prazer masoquista, que é um pouco, mas também para aprender como é que é para um dia quando formos team manager de projetos. Portanto, há várias formas de ir se entrando, saberão melhor do que o vosso ecossistema do que nós, mas a dica que é mais ou menos transversal é entrar pouco a pouco, de uma forma colaborativa, e depois rapidamente, quando derem por vocês, não é um processo rápido, não é em 3 meses ou 6 meses que se faz isto, diria anos, mas quando derem por isso já estão lá dentro e já estão a beneficiar. Não só recebem o apoio financeiro para os projetos, para os projetos que têm em carteira, portanto podem reconfigurar a vossa empresa, a organização, melhorando-a, como também vão adquirir o estado da arte do que é feito, porque em termos de inovação e em termos de inovação cultural,
é a Europa que está à frente, até mais à frente que o bloco americano ou o bloco asiático. E, portanto, estando envolvidos nesta dinâmica, ficam a saber o que é que está a ser o melhor da arte e podem replicar isso para as vossas próprias atividades. Portanto, era a dica que eu deixaria. Não sei, Sara, se queres complementar ou se discordas do que eu disse. Não discordo. Eu, na verdade, estava aqui a aproveitar para responder ao Marco Lessa, mas se calhar responde a viva voz, porque assim fica, se calhar, o Marco pergunta considerando o número crescente de imigrantes e visitantes, projetos de integração com outros povos e outros países e continentes fora da UE é contemplado com destaque em alguma oferta de candidatura? E, de facto, ou seja, dentro das escolas regulares da Europa Criativa, as candidaturas são avaliadas em pé de igualdade, okay? Independentemente da temática ou do foco, ou, tanto, da área, né, em que intervém. A questão aqui é, Marco, é pegar não é, tanto, nesta espécie de, que o Marco já faz aqui, de state of the art, não é, do estado da arte, de facto referir e reiterar que tanto a Europa, e não só, está com um fluxo, não é, tanto de imigração e de refugiados e de todas essas as questões sociais e, não é, tanto económicas que isso comporta, e que, de facto, projetos que incidam sobre, não é, tanto sobre a integração e sobre, no fundo, como é que, no fundo, este fluxo, não é, de imigração pode ser trabalhado e como pode ser digerido no sentido de como é que pode ser integrado na sociedade, também através do turismo. Isto sim é o que nós temos que argumentar na nossa candidatura. Okay? Portanto, à partida não ganha pontos extra por ser um projeto que incida sobre estas temáticas, mas obviamente que é um tema premente, não é? Tanto que é um tema obviamente de extrema importância e que mas temos que o fazer valer, ou seja, essa importância tem que estar assinalada e bem argumentada no nosso estado de arte, na nossa análise de necessidades. Está bem? Tanto, no fundo, está em pé de igualdade com outros assuntos também igualmente prementes ou também que carecem também de respostas, não é? Portanto, também, não invalida, Marco, que existam depois as calls on-off, não é? Tanto aquelas que são lançadas para responder a uma questão mais crítica, como já aconteceu em 2018, por exemplo, com a questão nessa altura precisamente de refugiados, portanto está sempre a acontecer, mas nessa altura houve um fluxo gigante, então foi no fundo uma call para refugiados. No caso da Ucrânia também foi lançada uma call específica para a Ucrânia, envolvendo outros países, portanto no fundo, paralelamente às calls regulares, aquelas que vos falei e apresentei, não é, que fazem parte do esqueleto do Europa Criativa, há depois, 7 anos é muito tempo, não é? Acontece muita coisa, há depois novas calls que respondem a problemas mais, no fundo, mais target, não é? Mais específicos, seja a questão de refugiados, seja a questão da guerra da Ucrânia, seja a questão da pandemia, não é? Que também houve uma call específica para a pandemia, para mitigar os efeitos da pandemia, assim é que é. Ok, portanto, mas nestas calls que falei, do Europa Criativa, dos projetos de cooperação, do Creative Innovation Lab, não existe, ou seja, no fundo é regime competitivo também na questão da temática. Perfeito. Não sei, Sara, se queres mais adiantar mais alguma informação? Espero não ter perdido nenhuma pergunta. Uma vez mais, o nosso contacto. Estamos aqui para o acompanhamento bilateral, é uma grande parte do trabalho que fazemos, não é? Para além destas sessões informativas, workshops e o que for, portanto, é muito este lado de acompanhamento, não é? Tanto de one-to-one, portanto, não hesitem. E, portanto, eu vou ter que vou pedir a Ana para fazer aqui umas acrescentos à apresentação, desculpem, é um work in progress constante antes de enviar, mas será enviado, está bem? E pronto. E obrigada uma vez mais ao Turismo de Portugal pela oportunidade. Muito obrigada, Luís, Ana e Rita, foi excelente, da minha parte, obviamente, ter esta oportunidade para falar com stakeholders que não são tão habituais ou ainda não são tão óbvios no âmbito da Europa Criativa.